Boa noite, olá pessoal, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e juntamente com amigos tão queridos para discutir um caso que será apresentado pela doutora Daniela Blanco, sobre asma grave e as dificuldades do manejo da asma grave na nossa rotina clínica. Eu tenho muito prazer em apresentar meus amigos que estarão discutindo o caso da doutora Daniela, e eu gostaria de começar apresentando as meninas. Primeiro, a Lília Balini, que é professora da Unifesp, é pneumologista também dentro da Unifesp, com uma vasta experiência dentro da prática da asma grave. Depois, a Daniela Branco, que é a mais novinha dos nossos convidados, mas não menos experiente, e que eu ainda considero uma menina, mas que é professora, na verdade, da PUC, do Rio Grande do Sul, e o meu amigo querido, José Eduardo Cansado, que é professor da Santa Casa, e que também tem uma vasta experiência, que vocês todos já nos conhecem há bastante tempo, no manejo e na abordagem da asma grave. Eu vou somente explicar como é que vai funcionar a nossa discussão de hoje, e eu gostaria de mostrar a vocês que embaixo na tela nós temos dois balãozinhos, que é o QIA, aonde vocês poderão iniciar com as suas perguntas, e eu pediria o favor de que não fizessem via chat, porque o melhor local para que a gente veja as perguntas de vocês é via perguntas e respostas, o QIA. E agora eu gostaria, então, de chamar a Daniela e pedir que ela apresente o caso. Por favor, Daniela, fique à vontade. Obrigada, professora Márcia. Obrigada pela presença de todos vocês aí e pelo convite em especial da nossa querida sociedade, né, para estar conversando com vocês e discutindo, então, esse caso clínico de uma paciente nossa ali do grupo da PUC de asma grave, tá? Então, essa paciente, ela se apresentou na primeira consulta encaminhada por crises de asma sem resposta ao tratamento. É uma paciente feminina de 42 anos, branca, natural e procedente de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, e que referia trabalhar como doméstica, como única profissão, assim, desde novinha, tá? Referia o diagnóstico de asma desde os 20 anos de idade, com um histórico familiar de asma, sendo a mãe e 2 irmãos com esse diagnóstico, e ela dizia que a asma dela vinha piorando gradualmente, assim, tanto na intensidade dos sintomas quanto na frequência das crises. Referia sintomas diários, com dispneia intensa, tosse seca, sibilos, aperto no peito, e também sintomas noturnos, uma frequência grande, 5 a 6 vezes por semana. Referia limitação a exercícios leves e que isso fazia com que ela precisasse usar o broncodilatador de curtação como resgate, o salbutamol, em torno de 6 a 8 vezes ao dia, e ela referia que, em média, usava entre 2 ou 3 frascos por mês de salbutamol. Referia, no último ano, cerca de 3 consultas em emergência por mês, com necessidade de cursos de corticoide sistêmico, de aumento de dose, e isso gerava cerca de 7 faltas ao trabalho por mês. Então, era uma paciente muito grave, ela nos preocupou realmente desde o início, desde a chegada. Dizia que nunca tinha fumado, também negava exposição a tabagismo passivo, negava alergias a medicamentos, uso de álcool ou outras drogas, rinite alérgica, ela referia desde a infância, e na primeira consulta ela estava mal controlada da rinite alérgica. Tinha sintomas de atopia cutânea, de urticária e também de doença do refluxo gastroesofágico. Apesar de não ter o diagnóstico, ela referia sintomas bem compatíveis. Tinha sobrepeso já há bastante tempo, assim, ela referia que desde a gravidez, que fazia pelo menos uns 10, 12 anos, ela tinha ficado com esse sobrepeso, e uma única hospitalização por pneumonia aos 24 anos. Todas essas crises de asma que ela teve não levavam à hospitalização.
ela vinha sendo atendida por uma colega pneumologista, né, e já vinha medicada com salmeterol e fluticasona, na dose de 500 microgramas 2 vezes ao dia de fluticasona, há mais de 5 anos, então em uso regular dessa medicação, e ela vinha usando prednisona contínua também, 40 miligramas dia, há 2 anos, além de todos aqueles cursos que ela fazia quando precisava ir à emergência tratar as crises. E referia boa Daniela, adesão, referia uso regular. Uhum. posso te interromper um minutinho e fazer uma pergunta para o cansado? Eduardo, me diga, você recebeu essa paciente no teu consultório e o que que você gostaria de perguntar mais? O que que você faria? Qual seria o teu primeiro raciocínio nesse momento? Bom, o caso é um caso realmente muito difícil e eu queria inicialmente agradecer à sociedade brasileira a oportunidade de estar aqui com as colegas discutindo asma grave, que é um assunto tão interessante. Esse é um caso muito interessante. Queria agradecer aos colegas também virtualmente presentes. É sempre muito melhor estar junto, poder abraçar, poder tomar um vinho junto e discutir, mas a gente tem essa oportunidade de reunir mais colegas à distância e isso é muito bom também. Queria que os colegas participassem e enviassem perguntas. É uma paciente realmente com um quadro aparentemente de asma de difícil controle, problemática. Ela tem uma história de rinite alérgica e urticária desde a infância, então aparentemente tem um quadro de atopia desde a infância. É uma paciente que vem utilizando dose alta de corticoide associado a LABA, mais do que 500 microgramas por dia de fluticasona é considerado dose alta. A gente precisa checar realmente a técnica inalatória fundamental, e além disso é uma paciente dependente de corticoide oral com muita exacerbação. A gente percebe, ela usa 2 a 3 canisters de SABA por mês. Quer dizer, a GINA e todas as recomendações colocam, né? Acima de 3 cânceres existe um aumento de exacerbação e acima de 12 por ano existe um aumento do risco de morte associado à asma. Então, aparentemente, é uma paciente muito grave. Em relação à história dela, o que eu acho que é muito importante nesse tipo de caso é a investigação da exposição, principalmente a exposição doméstica, que no nosso país é muito complicado a gente conseguir fazer isso do ponto de vista prático, né? Mas existem aí, né, algumas coisas que são importantes. Era uma doméstica, a gente precisa saber da exposição a aeroalérgeno, principalmente a ácaros de casa, a fungo, a barata, animais, etc. Ocupacionais, ela é uma doméstica que trabalhava como doméstica, então detergente, se ela tinha exposição a látex, alguma outra coisa. E os produtos irritantes, né, como cigarros, poluentes ambientais e dióxido de enxofre, outras coisas que estão frequentemente no ambiente e o indivíduo está exposto e é muito difícil da gente excluir. Passado isso, acho que a primeira coisa é checar a técnica inalatória mesmo, apesar de estar sendo acompanhada por um colega pneumologista há 5 anos e aparentemente ser grave pela dose alta que ela usa, mais prednisona, eu oriento os pacientes em toda consulta a levarem o dispositivo inalatório e mostrar. E eu falo isso para os residentes toda quarta-feira no ambulatório de asma grave da Santa Casa. Tem que ver usando. A gente mostra, ensina, um mês depois o paciente volta, está usando errado. Então, eu queria saber um pouquinho mais em relação à história de exposição, se a Daniela tem mais informações e algumas outras coisas. A Lília, acho que levantou a mão aí. Lília, quer fazer um comentário, por favor? Oi, boa noite a todos. Queria agradecer à Sociedade Brasileira e à Comissão de Asma pelo convite, em nome da Márcia, da Lenita. E, assim, dizer que é um prazer estar com todos que estão assistindo, com vocês aí, meus colegas, meus amigos aí, discutindo aqui esse caso, dividindo essa tela e discutindo o caso. Bom, eu gostaria, Dani, realmente, como o Edu falou, é uma asma não controlada, ela tem parâmetros clínicos de não controle, né? Então, ela tem limitação de as atividades mais leves, ela tem sintomas noturnos, pelo que você falou várias vezes, usa o beta-2 de curta várias vezes, né? E tem sintomas diários. Então, essa é uma asma não controlada e que está na etapa 5 de tratamento. Ela está com dose elevada de corticoide inalatório, né? Está com fluticasona já 1.000 microgramas por dia, segundo o GINA, acima de 500 é dose alta de fluticasona,
né, e está, além disso, com beta-2 de longa e que o corticoide oral, e está associado a corticoide oral, já, pelo que você falou, acompanhada com piora dos sintomas, o que eu acho, assim, e aí vem, né, asma de difícil controle, eu acho que a gente tem que excluir com uma paciente etapa 5 que não está controlada por todos esses parâmetros clínicos, por antecedente de exacerbação, e aí eu acho que é super importante a gente falar ver tudo isso que o Edu falou, né? Então a adesão, a gente vê que por mais que o paciente relate que ele está usando medicação, o próprio professor Álvaro publicou, até tem um estudo recente que ele publicou, que no autorrelato, 77% deles falavam que estavam usando, mas se você, checando na dispensação, você ia ver que só 50 e poucos por cento estavam utilizando. Isso no serviço que o paciente é bem acompanhado, então a gente sabe que a adesão é um problema seríssimo, né, em relação a isso. A técnica inalatória, o Edu colocou perfeitamente, a gente tem que checar em toda a consulta, por mais que seja, nós temos pacientes que já participaram do nosso plano de educação em asma há muitos anos, já quer dizer, naquela época, 97% deles já tinham tido orientação de como usar o dispositivo, e assim, de 60 e poucos por cento, eu lembro que foi para quase 80 e poucos por cento de melhora, entendeu? Em termos de técnica inalatória, e a gente precisa, toda consulta está checando técnica inalatória. Né, eles esquecem, não tem jeito, pacientes que têm asma diagnosticada há quase 20, 30 anos que acompanham com a gente, eles acabam esquecendo. E um dado, Dani, super importante, que acho que você colocou, que tem na história, que eu queria te fazer algumas outras perguntas, ela tem comorbidades, tem rinite alérgica, ela tem sintomas de refluxo gastroesofágico, né, tem um sobrepeso, mas assim, é uma coisa que me chamou a atenção realmente o antecedente ocupacional dessa paciente. Tá? Então, eu queria te perguntar o seguinte, pelo que você falou, ela relata alguma piora dos sintomas quando ela iniciou essa atividade ocupacional, o que ela se expõe, como o Edu falou, a gente tem irritantes, né? Você tem amônia, você tem cloro, tem sensibilizantes, então eu acho que é importante a gente saber o que ela faz mais assim com essa ocupação dela, né? E se uma pergunta que eu acho super importante para esses pacientes, se ela melhora, se ela tem alguma melhora final de semana quando ela fica fora dessa exposição. Perfeito. Eu vou começar pelo final, e aí se eu esquecer alguma pergunta, vocês me interrompem. Então, essa paciente, ela realmente começou com o diagnóstico de asma por volta dos 20 anos, que foi mais ou menos quando ela começou a trabalhar como doméstica. Então, foi uma das coisas que nos preocupou, que tivesse alguma relação, e ela, como doméstica, realmente tinha uma exposição grande a produtos de limpeza, produtos com cheiro forte, poeira, barata, ácaro. Então, assim, realmente ela fazia parte da faxina pesada mesmo da casa, com exposição a um monte de alérgenos. E o interessante era que realmente em períodos, por exemplo, no fim de semana, feriado prolongado e férias, ela referia, né, que mesmo assim ela mantinha sintomas frequentes, mantinha crise e tal. Ela realmente piorava durante a semana e ela referia que a exposição a esses produtos e a poeira, o trabalho dela, fazia com que ela tivesse mais sintomas. Mas isso não era exclusivo ou não era uma diferença tão grande assim em relação ao período que ela estava trabalhando. Em relação à adesão, é uma coisa que a gente realmente vê, né? Se não fosse a gente que tivesse ensinado o paciente a usar na consulta seguinte, a gente não acreditava, né, que alguém teria ensinado aquele paciente a usar com muita frequência. Então, a gente também insistiu bastante com ela, verificou a técnica inalatória, né, e ela usava direitinho, a técnica inalatória estava boa. Adesão sempre é um problema, né? Apesar de ter referido, de confirmar que utiliza, a gente confirma mais ou menos o valor que o paciente gasta, para saber se está comprando e tal. A gente sabe, tem estudos clínicos assim que a gente já usou, monitoramento eletrônico do uso da medicação, mesmo eles dizendo que usam
vai lá, faz o controle e eles não fazem um uso tão bom assim quanto a gente gostaria da medicação de base, né? Então, a adesão foi referida, a gente não realmente mediu de nenhuma outra forma a adesão da paciente à medicação que não fosse pela referência dela, tá? E que era a outra pergunta? Doutor Eduardo Cansado, tinha alguma outra coisa outra dúvida ou não? Não, acho que era isso mesmo. Eu acho que em relação a pergunta era isso. Vamos ver o restante, então, Dani, o exame clínico, o restante da história dela à disposição. Combinado, combinado. Bom, então a paciente referia então esse uso de medicamentos, né? E ao exame físico, ela se apresentava em bom estado geral, o índice de massa corporal 27, praticamente um sobrepeso, sinais vitais normais, uma frequência respiratória de 18, saturando 95% em ar ambiente, ausculta cardíaca normal, na ausculta pulmonar tinha sibilância difusa, o nariz com uma leve hiperemia, congestão e um pouquinho de coriza e alina. E na pele, naquele momento, apesar dela referir sintomas atópicos, ela não tinha nenhuma normalidade no exame físico. Nós fizemos o pico de fluxo da paciente e ele estava em 51% do previsto no dia da primeira consulta inicial e a revisão da técnica relatória, como eu comentei, então, estava realmente adequada. A gente aplicou o ACT no paciente também, e pelo ACT o controle dela era ruim, ela pontuou 8 no ACT inicial, né? O ACT, então, ele é estruturado em 5 perguntas e o paciente gradua os sintomas em cada uma delas, fechando, então, o mau controle. E essa espirometria ela nos trouxe na primeira consulta, tá? Era uma espirometria que a gente não sabia exatamente em que momento ela tinha feito, ela não lembrava se ela estava exacerbada, se tinha feito o ajuste correto das medicações e tal, mas de qualquer forma mostrava um VF1 de 31% do previsto, uma capacidade só forçada reduzida também, 47% do previsto, e a relação VF1-CVF baixa, mais baixa que o limite inferior, então mostrando que ela realmente tinha obstrução. E com o broncodilatador, ela não chegou a ter resposta nem na capacidade só forçada, nem no VF1. Alguma pergunta, pessoal? Eu vou fazer só um breve sumário do que foi visto até agora. Então, Daniela, você nos apresentou um caso de uma paciente jovem com asma de início que não seria na infância, um início para alguns autores até início tardio, com uma limitação crônica ao fluxo de ar das vias aéreas grave, em medicação máxima e com asma totalmente não controlada. Eu gostaria que você continuasse apresentando o seu caso, por favor. Está sem som agora. Já liguei. Bom, então, essa é a espirometria da paciente, tá? E o que a gente fez? O que a gente fez com o inicial, então, depois dessa primeira avaliação? A gente se preocupou com aquela questão da exposição ambiental. Doutor Eduardo, o senhor... O som seu está muito ruim, Dani, não está dando para ouvir. Tá doutora Daniela, eu estou achando que é consumo de internet aí, viu? Veja se alguém está consumindo internet, veja se é possível parar, sem ser a senhora. Pede para os filhos saírem do videogame. Do Netflix também. Desafios, combinado. Então, quem sabe, doutora Márcia, eu tenho uma pergunta, então, para vocês, enquanto eu verifico o consumo domiciliar da minha internet. A senhora acha que com essa espirometria a gente consegue dizer, assim, que essa paciente, qual o perfil da asma dela? O professor Eduardo comentou que ela teria, talvez, uma asma de difícil controle. Será que ela é difícil controle ou ela é grave? Aí eu verifico a conexão. Essa paciente, em princípio, não dá para dizer se ela tem asma de difícil controle ou se ela tem asma grave.
ela está em medicação máxima e uma dúvida assim que fica bastante na cabeça é que recebendo uma dose tão alta de corticoide inalatório, ela continua com essa obstrução bastante importante e com total descontrole da asma. Então, como foi falado anteriormente pelo Cassado e também pela Lilian, eu acho muito importante a gente bater muito na tecla de que se ela está tomando realmente essa medicação, se ela realmente está conseguindo, além da exposição que ela tem domiciliar, ela tem e no trabalho, se ela tem mais alguma outra comorbidade que nós não possamos estar enxergando e talvez obter uma espirometria num outro momento, como você própria falou, Daniela, essa espirometria não se sabe se foi durante uma exacerbação, se foi durante um período que ela estava recebendo um tratamento diferenciado, e eu acho que a gente poderia prosseguir nessa investigação antes de considerar que essa paciente, na verdade, tenha asma grave. Eu acho que até aqui não daria para dizer com certeza que ela tem asma grave. Daniela. Vamos ver se melhora agora, pessoal. Lilian. Mas a única coisa que, pela espirometria, o que me chama a atenção, é que ela mantém uma alta reversibilidade. E isso está associado muito à asma não controlada, né? Então, acho uma obstrução grave e uma alta reversibilidade. Márcia, a gente não sabe se a paciente realmente fez a espirometria, se ela usou também a medicação no dia que ela tinha feito a espirometria ou não. Nessa primeira espirometria, realmente não tinha reversibilidade, né? Pode ser uma paciente já remodelada, mas é estranho uma paciente que começou a asma depois de 20 anos de idade já ter um remodelamento tão importante assim, né? Depois que tinha... Nesses casos, às vezes, o que acontece é que o paciente poderia ser um pobre percebedor dos sintomas e ter evoluído sem o diagnóstico, ter uma asma há mais tempo. A outra coisa que eu pensaria é que, se fosse realmente por conta da própria asma, é que a gravidade dessa asma, a gravidade intrínseca dessa asma, seria muito importante. Então, nós teríamos dois caminhos aí a seguir investigando esse caso. Vamos ver se agora, enquanto a Daniela está nos finalmente, vamos ver como é que foi. A gente pediu, então, uma nova espirometria com broncodilatador, já que a gente não tinha certeza das condições que aquela primeira espirometria tinha sido feita, uma tomografia de tórax e seios da face, e hemograma, uma bioquímica geral, incluindo glicose, eletrocardiograma e uma ecocardio. Era uma paciente que já tinha mais de 40 anos, então a gente realmente se preocupou em excluir alguma comorbidade cardíaca aí dela. Pedimos uma densitometria óssea, e pedimos que a equipe da otorrino avaliasse a possibilidade de disfunção de corda vocal, se tinha alguma coisa a mais para fazer em relação ao tratamento da rinite, e gastro para avaliação do refluxo e endoscopia, com necessidade ou não de endoscopia. Nós mantivemos o salmeterol e a fluticasona na mesma dosagem que ela estava utilizando. Prescrevemos já de início, assim, lavagem nasal, a gente prescreveu fluticasona nasal de 55 microgramas 2 vezes ao dia, loratadina, e associamos montelukast para ela, com a ideia de que se pudesse reduzir gradualmente a prednisona, e além disso, indicamos a vacina da influenza. 3 meses depois, ela volta com essa espirometria na primeira consulta de segmento depois da avaliação inicial. Então, com um VF1 aqui ainda ruim, né, 890 ml, 33% do previsto, mas com uma reversibilidade grande, né, ela tinha daí 1,24 litro, 39% de resposta aqui. A capacidade tal forçada também, com alguma resposta, apesar de ser incompleta, tá? A tomografia de tórax tinha espessamento difuso leve de paredes brônquicas e
sinais que sugeriam aprisionamento aéreo. A tomo de seios da face era compatível com sinusopatia inflamatória, em seio esfenoidal, e pequenas alterações, assim, nada para polipose, né, hipertrofia de cornetos inferiores e alterações menores ali nos seios da face. O hemograma dela mostrava uma eosinofilia, 308 eosinófilos, 4,7% dos leucócitos totais. O o ecocardio e a densitometria dela eram normais. A otorrino manteve aquele tratamento clínico da rinite que a gente tinha iniciado, ela tinha iniciado há bem pouco tempo, e descartou a disfunção de cordas vocais. E a avaliação da gastro realmente confirmou que a paciente fez endoscopia, tinha sinais de doença do refluxo e uma gastrite leve. Prescreveu omeprazol, além das orientações de dieta e hábitos. Na anamnese, o que a paciente referia, né? O que mudou depois desses 3 meses? Ela referia um controle ambiental apenas parcial, ela não tinha conseguido se livrar, assim, por completo da exposição ocupacional, ela continuava trabalhando como doméstica, então com essas exposições que a gente comentou. Ela estava já com a rinite e o refluxo bem controladinhos, ela tinha tido uma boa resposta ao tratamento, mas ela não tinha conseguido reduzir a prednisona mais do que 30 miligramas por dia. Revisamos técnica inalatória, estava ok. Ela continuava referindo limitação a exercícios leves, uso frequente ainda de bronquidilatador de curta, e olha só, ela ainda ficava indo em torno de 2 vezes ao mês para emergência, com aumento dessa dose do corticoide sistêmico dela. Em torno de 5 faltas ao trabalho por mês, ainda depois de todos esses ajustes do tratamento. Sibilância difusa no exame físico ainda, e o pico de fluxo dela sem grandes melhoras, 56% do previsto. O ACT, a única modificação foi no despertar noturno, que ela tinha reduzido um pouquinho, mas ainda continuava mal controlada, tá? Doutora Márcia, alguma pergunta por enquanto? Só resumindo, então, até o momento, é uma paciente grave, portadora de uma obstrução grave das vias aéreas, dependente de corticoide oral, e ainda assim portadora de uma asma não controlada, com as medidas adicionais que foram feitas, com toda a tua investigação, e que nesse espaço de tempo, que foram de 3 meses, tentou se adaptar às orientações sobre a exposição ocupacional e que, no momento, teria que ser tomada alguma outra conduta, e eu gostaria de começar pela Lilian, perguntando especificamente o que você sugeriria acrescentar, ou que medicação você entraria, ou se teria entrado mais cedo ou não. Bom, Márcia, eu acho assim, né, pelo que eu estou vendo a evolução do caso, realmente eu continuo batendo naquela tecla. Eu acho que, além da gente pensar em diagnósticos diferenciais, que sempre a gente tem que estar rechecando e pensando em diagnósticos diferenciais para essa gravidade. Então, pensando aqui, para a idade dela, né, eu acho que a gente teria que descartar, pelo menos, pensar em disfunção de cordas vocais. Você falou, mesmo assim, como diagnóstico diferencial e também como comorbidade em asma. A gente sabe que disfunção de cordas vocais, ela pode estar presente em 40% dos casos de asma de difícil controle, né? Então, acho que é super importante. Eu não sei se essa laringoscopia dela foi realizada durante a crise ou na ausência de crise, que isso também é uma coisa que às vezes pode não ser diagnosticada por não estar em crise, tá? E outra coisa também, em relação, né, às comorbidades, pelo que eu vi, você já foi controlando, a rinite alérgica já está tratando, já está em tratamento adequado, a doença do refluxo, e a partir do momento que paciente asmático, sintomático e com asma não controlada, é imperativo a gente assim, tratar o refluxo, tá? Acho que você não tem que investigar refluxo em todo paciente que tem asma não controlada, mas quando esse paciente ele tem sintomas,
Aí, alguns estudos falam que melhora um pouco a função, diminui a exacerbação, outros não está tão determinado, mas o que se recomenda é que paciente sintomático a gente tem que realmente investigar e tratar adequadamente. Agora, o que me deixa ainda assim é o fator da ocupação, porque você conseguiu, mas ela ainda mantém. A gente sabe que a gente tem muito dessas senhoras que são domésticas no ambulatório, é um problema sério, porque envolve todo um problema socioeconômico também para você afastar dessa exposição, né? Mas o que me deixa incomodado, que eu tentaria mesmo, seria para a gente ver até que ponto ela melhora, afastar totalmente dessa exposição, se ela pudesse mudar ocupação, alguma outra coisa. A gente sabe que 20% desses casos de asma que se iniciam na fase adulta, eles estão relacionados à asma ocupacional, né? E outra coisa, em termos de medicação, né, Márcia, que você perguntou, eu acho que em termos de medicação, eu talvez, mesmo ali quando ela chegou para mim, até investigando tudo isso, eu teria associado pelo menos um LAMA, no caso tiotrópio, né? E com mais, eu acho que agora a conduta, assim, lógico, você foi investigando, manteve medicação, mas eu associaria um tiotrópio, até para ver se melhora um pouco a função pulmonar, se a gente consegue diminuir um pouco mais a exacerbação. Cansado, eu queria perguntar para você como é que você usaria essa espirometria e a presença de eosinofilia, a despeito de doses muito elevadas de corticoide oral, para te orientar já em alguma coisa sobre essa asma. Bom, Márcia, a gente vê que é uma asma realmente de difícil controle, tem a questão da exposição ainda, então, como tem um fator ainda não totalmente controlado, que é a exposição, a gente não pode taxar de asma grave. Mas, nesse sentido, a primeira espirometria, a gente não sabe as condições que foram feitas. Na segunda, apesar da resposta ainda ser pobre, ela teve uma resposta ao uso de broncodilatador. Então, é uma paciente que, de alguma forma, é responsiva. Eu concordo com a Lília, entraria com tiotrópio, talvez tivesse entrado já na primeira avaliação em relação a essa paciente. Em relação à eosinofilia, aparentemente é um quadro de asma grave, eosinofílica mesmo, porque é uma paciente que usava 30, 40 miligramas de prednisona por dia e mantinha aí 4,7% de eosinófilo no sangue periférico, 308 células, né? Então, aparentemente, é uma asma T2 mediada, eosinofílica, grave. Mas tem ainda a questão do controle da exposição ambiental, como a Lilian falou. A próxima etapa, a gente tem que lembrar que na GINA 2020, né, assim como nas nossas recomendações, o corticoide oral é segunda opção. Então, eu tentaria uma outra opção para tentar reduzir esse corticoide oral, que ela já usa há 5 anos. Daniela, eu tenho umas perguntas aqui dos nossos participantes, colegas que estão online conosco. Um deles, amigo querido, olá, Alberto, não poderia deixar de mostrar a tua pergunta, Alberto Cuquier. Ele pergunta para você, Daniela, se essa alça inspiratória estaria achatada. Deixa eu compartilhar a espirometria de novo. Em qual das duas, professor Alberto? Na primeira ou na segunda, será? Deve ser na segunda. Tá, vamos voltar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Para a alça inspiratória. E aí, estaria achatada? Parece, né? A gente fez tomografia, a tomografia eu não coloquei ali, ela tinha sido em INS e expiração, e porque era uma das suspeitas, né? Então a gente fica preocupado que tivesse colapso ali, né? De traqueia, de via aérea. Então ela fez a tomografia de tórax em INS e expiração. Quando a gente faz nos pacientes com asma, é rotina fazer a fase expiratória na tomografia para excluir. E ela não tinha colapso de via aérea na tomografia de expiração. A gente não fez broncoscopia nela, mas pela tomografia ela realmente não tinha. Vamos continuar com o caso, então, Daniela?
Perfeito. Em relação à pergunta da Lilian, realmente a questão da exposição ocupacional dela é uma das coisas mais difíceis, né, da gente fazer o paciente mudar de hábitos, mudar de exposição, e a gente também tinha a impressão de que era um fator que estava atrapalhando muito o controle, e esse foi um dos motivos pelo qual a gente não escalonou o tratamento dela de início, assim, com outras medicações. A gente realmente ficou com a impressão de que era uma coisa importante, assim, dentro do caso clínico. O que a gente fez, então, depois dessa primeira revisão? Reforçamos novamente a importância desse controle ambiental, adesão, técnica inalatória, né? Mantivemos a medicação, o tratamento da rinite e do refluxo, a dose mínima de prednisona que ela tinha conseguido chegar, e a gente associou sim, então, o tiotrópio já nessa primeira revisão, depois dos 3 meses. Apesar de ter ainda alguma coisa para trabalhar no controle ambiental, a paciente vinha muito sintomática, e nem que depois a gente descalonasse, mas se optou, então, por entrar com o tiotrópio. Pedimos um novo hemograma da paciente, IgE total e específica, imunoglobulinas, revisão de provas reumatológicas e uma nova espirometria para a próxima revisão. E aí ela veio para o segundo segmento 4 meses depois, isso fechava o mês 7, desde o início do acompanhamento ali conosco, com essa espirometria, então, um VF1 de 29%, 780 ml, de novo com uma boa resposta, mas de novo com uma resposta incompleta, né, 39% no máximo ela chegava, 1,07 litro de VF1. O hemograma, realmente ela mantinha, né, eosinófilos altos, mesmo em uso do corticoide oral, 268, 3,8%, a IgE total dela, 645, a específica veio positiva apenas para ácaro, pólen, cão e gato, negativa para todos os outros alérgenos testados. As imunoglobulinas e as provas reumatológicas, incluindo ANCA, vieram normais. E o que ela referia, então? Que ela tinha conseguido mudar de profissão, que ela estava trabalhando nesse momento como cuidadora de idosos e não mais como doméstica, então realmente tinha mudado muito o perfil de exposição dela, e continuava com todos os outros tratamentos, adesão e técnica inalatória de acordo, mas ela não tinha conseguido reduzir ainda a prednisona, mantinha os 30 miligramas por dia. Nessa consulta ela referia piora da atopia cutânea, mesmo com tudo isso de medicação, né? E a limitação aos exercícios tinha melhorado um pouquinho, antes era exercícios leves e agora ela estava tolerando já alguma coisa de exercício moderado. Tinha reduzido um pouco o uso de SABA, mas ainda era 4, 5 vezes ao dia, e mantinha ainda visitas à emergência mais de uma vez por mês, aumento dos cursos de corticoide sistêmico e bastante comprometimento no trabalho novo dela, né? Ausculta, poucos sibilos basais, né? Não era mais difusa aquela sibilância, pico de fluxo continuava baixinho, 58% do previsto, e o ACT, uma melhora aqui no impacto no trabalho, e o resto continuava igual, ou seja, ela se mantinha mal controlada no ACT. E agora, doutora Márcia, pergunta. Tudo bem. Daniela, nós continuamos recebendo muitas perguntas, muitas questões ainda sobre o caso, tá? Alguns deles são bem interessantes, eu vou já repassar para você. Primeiro nós temos um comentário do Dr. Alberto Cuquier, dizendo que as duas curvas têm o mesmo aspecto e que ele tenderia a insistir na reavaliação da disfunção de cordas vocais. Alguém perguntando se o dispositivo que ela estava usando era em pó seco ou spray, e também uma pergunta indagando se você pensou em realizar um teste terapêutico com solumedrol injetável ou algum corticoide intramuscular parenteral para ter certeza absoluta que essa paciente estava usando o corticoide oral também.
Perfeito. Então, concordo, doutor Alberto, é uma coisa que a gente talvez devesse ter insistido numa segunda avaliação, a gente não repetiu a laringoscopia com otorrino, era dispositivo de pós-seco, o salmeterol e a fluticasona, e a terceira pergunta era se você teria pensado em realizar um teste corticoide de depósito. Pois é, a gente não chegou a utilizar, acho que é uma estratégia que também pode ser considerada nesse perfil de paciente, quando a adesão é referida e a gente tem todas essas dificuldades de adesão, mas nós não utilizamos nessa paciente. Muito bem. Vamos prosseguir, então? Acho que a doutora Lilian tem uma pergunta. Desculpe, Lilian. Márcia, não, uma coisa, assim, em relação ao uso do corticoide de depósito, que me chamou a atenção também, estou esqueci de falar nesse caso, é que apesar dela estar usando corticoide oral em quase 40 miligramas por dia, até ela chegar, ela estava 2 anos, você vê que ela tem um sobrepeso, não tem nenhum sinal de ser coxingoide, então será que ela realmente está tendo adesão ao tratamento, né? Acho que é uma coisa importante. E o Alberto, concordo também, a gente olhando bem aquela curva, eu fiquei, mas acho que tem realmente um achatamento e reforço, mais uma vez, talvez, como você falou, repetir a laringoscopia, viu? Excelentes sugestões, obrigada aí pela contribuição de todos. Bom, então, deixa eu passar para vocês o que a gente fez, então, no mês 7 de tratamento. A gente manteve, né, todas as medicações em uso da paciente e a gente optou, então, por prescrever omalizumab para essa paciente. Então, ela tinha uma asma alérgica, a IgE e o peso dela fechava dentro do plano de prescrição, com a ideia de poder tentar reduzir um pouco a prednisona e pedimos uma nova espirometria como exame de revisão. Ela ficou um tempo, tem um hiato maior, não foram 4 meses depois daquela consulta, então ela deve ter demorado fácil, tranquilo, assim, uns 3, 4 meses para conseguir o acesso ao omalizumab, mas essa, para abreviar, em função da limitação do tempo, essa é a revisão de 4 meses depois do omalizumab. Então, a espirometria dela, um VF1 de 970 ml, pré-BD 36%, pós-41, 15% de resposta, a curva segue com o mesmo padrão, tá? E na anamnese, então, ela seguia com controle ambiental adequado, técnica inalatória, mantinha todos os outros tratamentos, referia ao uso regular das medicações, diz que estava bem melhor da atopia cutânea e tinha conseguido reduzir a prednisona de 30 para 15 miligramas dia. Mantinha limitação aos exercícios moderados, uso de SABA 3 vezes ao dia, tinha reduzido a frequência de consultas à emergência, mas ainda mantinha cerca de 1 por mês, e menos faltas, mas ainda faltava ao trabalho. E o pico de fluxo máximo que ela chegou foi 60% do previsto, então, nessa revisão. O ACT dela melhorou, foi para 12, então melhorou a percepção de controle e também os sintomas noturnos, mas seguia, né, ainda elevado, ainda como mal controlada. E agora? E voltarmos à discussão, que o José Eduardo faça um breve update do manejo da asma grave e, posteriormente a isso, a gente pode discutir alguma coisa a mais relacionado à resposta subótima ou falta de resposta ao tratamento. Bom, vamos lá. Eu preparei alguma coisa rápida para a gente revisar aí o manejo de pacientes com asma grave. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Acho que a primeira coisa a ficar claro é a diferença de definição. Asma de difícil controle é aquela asma que não controla nas etapas 4 e 5 ou que requer esta quantidade de tratamento para prevenir piora de sintoma e exacerbação, mas está associada a fator de descontrole, como no caso atual, existem alguns fatores que agora foram otimizados. Asma grave é aquela que não controla na etapa 4 e 5, apesar da otimização, então, desses fatores, como adesão, fatores de descontroles, ou que quando se reduz o tratamento. Então, frente ao paciente com asma problemática, a primeira coisa é a adesão. Nós publicamos no projeto Respira, nós avaliamos a adesão em 32% no Brasil. A exposição, como já foi falada, essas comorbidades que foram avaliadas, mas eu acho que disfunção de prega vocal é sempre
deve ser rechecado, o otorrino tem que ter experiência nisso para conseguir fazer diagnóstico. Tabagismo não tinha, ansiedade e depressão foi perguntado aí por algum colega, como é que era a avaliação disso, o próprio diagnóstico incorreto. Isso é o que a gente chama de asma de difícil controle. Asma grave é aquele indivíduo que eu otimizei ou minimizei todos esses fatores, ele está com dose alta de corticoide associado a mais um controlador e permanece descontrolado. Então, é importante ficar claro que nós estamos aqui na etapa 5 do tratamento com dose alta de corticoide, e aí, teoricamente, eu tenho que fenotipar esse indivíduo, e o corticoide, como eu mencionei anteriormente, oral, ele fica, então, como segunda opção nos guidelines. Essas são as recomendações que a sociedade publicou agora em janeiro, né? E nós estamos aqui na etapa 5 na escada, com dose alta de corticoide, associado a tiotrópio, associado a LABA, essa paciente não está controlada, e aí, teoricamente, eu teria que fenotipar. Qual é a prevalência de asma refratária? Essa é a corte holandesa, a gente vê que 24% dos pacientes estão em asma na etapa 4 ou 5, 17% tem asma de difícil controle, asma grave realmente representa 3,7%. Então, a recomendação, a sugestão de investigação parte daquele indivíduo, então, que tem asma realmente de difícil controle, com mais de 2 exacerbações ou uma hospitalização, está com tratamento com dose alta de corticoide mais LABA ou corticoide oral, e aí eu vou checar, é asma mesmo? Checando o diagnóstico é asma, eu vou avaliar esses outros fatores que foram avaliados, como a técnica inalatória, adesão, comorbidade. Eu vou educar como a Daniela e o grupo da PUC fez em relação a essa paciente, em relação à educação, em relação à exposição. Uma tática que pode ser recomendada seria a terapia MART, ou seja, trocar fluticasona e formoterol por controle e resgate nessa paciente. O tiotrópico foi associado. Perder peso não era muito o caso dela, o BMI dela era 27 e exercício físico ela tinha limitação. Aí eu devo reavaliar, como a Daniela fez no caso, 3 a 6 meses depois, se ela atingiu o controle. Essa paciente não atingiu o controle. Se ela atingiu, eu começo o step down pelo corticoide oral. Se eu conseguir tirar o corticoide oral, ela manteve o controle, eu continuo o ajuste desse tratamento ao longo do tempo, reavaliando a cada 3, 6 meses. Se eu tentei tirar o corticoide, ela piorou, ou se eu não conseguir tirar, teoricamente, esse seria o ponto de decisão. Essa paciente tem asma grave, eu devo fenotipar e endotipar essa paciente para avaliar se ela tem uma asma T2 mediada e indicar o imunobiológico. O que a gente conhece hoje da fisiopatologia em termos de fenótipos e endótipos, principalmente inflamatórios, a asma é dividida em T2 e não T2. Dentro da asma T2 existe um grupo com asma alérgica e um grupo, na verdade, com asma não alérgica, mas ambas são eosinofílicas. E a asma não eosinofílica, a eosinofílica alérgica e não alérgica, então, e a asma não eosinofílica mediada principalmente pelo neutrófilo. O que a gente tem hoje de alvo terapêutico na asma é a anti-IgE, os anti-interleucina 4 e 13 e as anti-interleucina 5. E eu vou focar exatamente nisso. Então, na asma T2, ela é eosinofílica, se ela é alérgica, o biomarcador é a IgE e a terapia-alvo específica seria o omalizumab. Se ela é eosinofílica não alérgica, em geral, é eosinófilo no sangue periférico nos carros, feno e periostina seriam os biomarcadores, e aí eu poderia optar por uma anti-interleucina 5 ou um receptor de anti-interleucina 5. Existe a asma T2 também, mediada principalmente por interleucina 4 e 5, onde os biomarcadores seriam o eosinófilo, o feno e talvez a própria periostina, e a terapia-alvo específica seria o inibidor da interleucina, do receptor de interleucina 4. O que sobra seria a não T2, que pode ser neutrofílica ou associado à obesidade. Aqui os marcadores não são tão específicos e o que a gente sabe aqui é que a redução de peso melhora o controle nesse grupo. Então, o fenótipo mais conhecido inflamatório da asma grave é o fenótipo T2. E aqui a GINA, a recomendação é acima de 150 eosinófilos, acima de 20 de feno, mais de 2% de eosinófilos no escarro e uma asma guiada ou induzida por alérgeno ou aqueles que precisam de corticoide oral. Lembrar que no caso, como essa paciente, quando eu não consigo fazer o diagnóstico, existe uma recomendação para eu repetir até 3 vezes essa estratégia para tentar fenotipar utilizando a menor dose possível.
de corticoide oral. Então, fechado o diagnóstico de uma asma grave T2 mediada, eu vou avaliar se essa paciente tem ou não condições de usar um imunobiológico. Se ela não tiver condições, eu vou considerar aumentar a dose do corticoide, associar uma outra estratégia farmacológica, tentar reduzir a dose do corticoide oral e tentar tirar alguma medicação que não está sendo efetiva. Se essa paciente tem condições de acesso a um imunobiológico, como é que é o fenotipo? Então, para anti-IgE, estaria indicado aqueles indivíduos com uma asma com sensibilização a IgE ou prick test, IgE elevado e exacerbação no ano anterior. Os principais preditores de resposta anti-IgE seriam eosinófilo acima de 260, feno acima de 20, asma guiada ou induzida por alérgeno e de início na infância. Para anti-interleucina 5, na verdade, eu indicaria para o indivíduo que também tem exacerbação no ano anterior, acima de 300 eosinófilos ou 150 utilizando corticoide oral, e os principais preditores de resposta à anti-interleucina 5 seria o próprio eosinófilo elevado, quanto mais exacerbação no ano anterior, melhor a resposta, asma de início adulto e polipose nasal associada. E para anti-interleucina 4, também exacerbação no ano anterior, eosinófilo acima de 150 ou feno acima de 25 e uso de corticoide oral, sendo os principais preditores eosinófilo elevado, feno elevado e uma asma com atopia, dermatite atópica associada e ou polipose nasal. Então, como escolher o imunobiológico correto na asma grave T2? Na minha visão hoje é essa: se o indivíduo tem exacerbação, asma alérgica de início na infância e urticária crônica, a droga de escolha seria a anti-IgE. Se ele tem exacerbação, mas tem eosinófilo só elevado, início mais tardio por polipose nasal, eu iria tentar uma anti-interleucina 5 ou antirreceptor de interleucina 5. E se é exacerbador com eosinófilo ou feno elevado, mas com dermatite atópica ou polipose nasal, eu poderia optar pelo antirreceptor de interleucina 4. Como é que eu prescrevo cada um desses imunobiológicos? O omalizumab está aprovado no Brasil acima de 6 anos de idade, subcutâneo, na dose de 40 miligramas até 12 anos de idade ou até 40 quilos, e depois 100 miligramas a cada... desculpa, estou falando do mepolizumab. A dose aqui vai depender da IgE e do peso, a cada 2 ou 4 semanas, a indicação de 30.500. Para o mepo, acima de 66 anos, 40 miligramas subcutânea a cada 4 semanas ou 100 a cada 4 semanas, indicado com eosinófilo acima de 150. O benralizumab no Brasil está aprovado acima de 18, a dose é 30 miligramas subcutânea a cada 4 semanas, 3 doses, depois a cada 8 semanas, e a indicação é para eosinófilo acima de 300. E o dupilumab, que recentemente foi aprovado, 400 a 600 miligramas, seguidos de 200 a 300 miligramas subcutâneo a cada 2 semanas, e a indicação eosinófilo ou feno elevado. Não existe estudo head-a-head comparando. Então, como nessa paciente, quando que a gente avalia a eficácia? A recomendação é fazer uma avaliação inicial após 4 meses, mas o ideal seria 1 ano, porque o principal desfecho nos estudos com imunobiológico é redução de exacerbação. E aqui seria, por exemplo, em 1 ano, 50% na redução da dose do corticoide ou das hospitalizações ou exacerbações. Se o indivíduo, depois de 4 meses, é mau respondedor ou respondedor intermediário, eu posso pensar em trocar o imunobiológico. Se ele é bom respondedor, eu vou manter a terapia. Essa é a sugestão publicada pela Regina Carvalho Pinto, do grupo do HC, há 2 anos, no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então, o indivíduo está com corticoide de dose alta, mais LABA, com ou sem tiotropo, eu introduzo o imunobiológico. Eu devo avaliar, antes de introduzir o ACT ou ACQ, a dose do corticoide, o histórico de exacerbação, a espirometria, eosinófilo e a IgE sérica específica. Após 1 mês do tratamento, eu reavalio o sintoma, eu posso aplicar um mini AQLQ, repetir a espirometria, repetir o eosinófilo para eu entender o que está acontecendo, avaliação clínica e defeito adverso. E após 6 meses, eu já posso tentar avaliar visita à emergência e hospitalização, continuo avaliando o sintoma, o mini AQLQ, repito a espirometria, eosinófilo no sangue periférico, exame clínico e efeito adverso.
Então, se o indivíduo é respondedor, a Gina recomenda eu reavaliar depois de 3 a 6 meses e tentar aí começar a fazer step down da dose do corticoide oral e, a partir daí, eu conseguindo reduzir, eu vou reduzir as outras medicações. Se esse indivíduo não respondeu após esse período de tratamento e a gente checou tudo, eu devo parar o imunobiológico, eu devo fenotipar esse indivíduo e avaliar todas aquelas questões que já foram avaliadas nesse caso, fazer uma tomografia, mas no caso já foi feita, e tentar fenotipar. Então, a asma é complexa e heterogênea. A asma grave, na verdade, depois de checado todos esses fatores, é aquele indivíduo, então, que está com dose alta de corticoide mais LABA e provavelmente mais tiotrópio, e para esta população com asma alérgica, então eu posso usar omalizumab, como foi feito nesse caso, ou talvez uma anti-interleucina 5 ou anti-receptor alfa de interleucina 4. Para aquela asma que começa mais tardiamente com polipose nasal e rinocinusite crônica, uma anti-interleucina 5 ou antirreceptor de interleucina 4, essa população de tabagistas responde à azitromicina, isso é off-label. Essa população de obesos responde melhor à redução de peso, o HC tem uma experiência boa do grupo deles, e essa população com hiperplasia e hipertrofia da camada muscular responde à broncotermoplastia. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu acho que a gente pode voltar à discussão do caso. Obrigado. Então, voltando à discussão do caso e imaginando que essa paciente realmente tenha uma asma grave, eosinofílica, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, com quanto tempo vocês acham que vocês podem considerar falha terapêutica? Uma outra pergunta também que eu acho que é importante responder é se uma exacerbação durante um período de uso de um novo tratamento que foi acrescentado para a asma, ela indica falha de resposta. E terceiro, eu também gostaria de perguntar, e daí eu vou nomear exatamente por onde a gente vai começar, se vocês concordam ou achariam que um tempo de 6 meses ou 7 meses pode ser um tempo ideal para a gente achar que essa paciente não está respondendo ao tratamento prescrito, ou se, na verdade, ela não respondeu a nenhum dos tratamentos prescritos até agora, e se a gente deveria novamente reavaliar e fazer toda a rotina para saber exatamente o que está acontecendo com essa paciente. Eu gostaria de começar pela Lilian, por favor. Oi, Márcia. Então, o que eu acho, você está toda hora, todo momento, a gente tem que estar rechecando o diagnóstico, adesão, eu acho, durante todo, mesmo esse momento de fenotipagem, a gente sempre tem que voltar lá atrás e checar sempre, diagnóstico diferencial, adesão, técnica inalatória, exposição, tudo isso que foi dito, né? Agora, assim, eu não sei se a Dani teve facilidade ou não já de entrar com o imunobiológico, mas como assim, no meu dia a dia, a gente vê aqui, não é uma coisa tão fácil da gente já indicar, já conseguir, né, o imunobiológico pela disponibilidade. Então, assim, eu antes, talvez, eu tivesse, como ela não respondeu, eu faria o que foi o que o Edu falou, talvez tivesse trocado o corticoide inalatório, deixaria, talvez, budesonide, formoterol, ainda mais por se tratar de uma paciente tão exacerbadora, então deixaria budesonide e formoterol tanto em dose baixa, também como também manutenção e demanda, e também uma outra opção que a gente teria antes de iniciar com o imunobiológico, como ele falou e mostrou, a azitromicina, nós temos dois casos, que uma delas é uma paciente, inclusive, que usou omalizumab por basicamente 7 anos, e teve uma ótima resposta, e por condições de perda de convênio, ela suspendeu, começou a piorar, né, dos sintomas, e nessas de nós conseguirmos novamente, uma das opções, depois de estar super otimizada em termos de medicação, foi realmente introduzir com a azitromicina, o macrolídeo mesmo, como imunomodulador. Essa paciente até retornou terça-feira agora,
é nítido, ela fala mesmo que ela melhorou muito, é uma asma mesmo eosinofílica, e ela melhorou muito com macrolídeo. A gente tem, né, o estudo que mostra que mesmo pacientes eosinofílicos, não eosinofílicos, eles têm uma resposta, diminui a exacerbação. Então, assim, eu às vezes eu tenho que fazer isso antes de iniciar com imunobiológico, não é tão fácil assim eu prescrever, achar e logo, né? Mas lógico, sempre com aqueles cuidados do macrolídeo, por longo tempo, pelo fato dos efeitos e também da resistência também bacteriana que tem mostrado. Bom, em relação ao que você perguntou sobre o tempo, né? Eu acho que o tempo mínimo mesmo para a gente observar a resposta ao omalizumab, 4 meses. Eu acho que a própria Gina fala, se você não tem uma resposta a esses imunobiológicos, você pode estender por 6 a 12 meses, então eu observaria um pouco mais. Eu não trocaria agora, assim, já de imediato o imunobiológico, entendeu? Então, não sei se o Edu tem algo a acrescentar. Eu concordo plenamente com a Lília, eu faria exatamente essas coisas também. A gente tem alguns casos com azitromicina também, com resposta aparentemente interessante. Eu acho que a grande discussão nesse caso é porque a paciente teve uma resposta terapêutica ao omalizumab. Ela ia 4 vezes por mês ao pronto-socorro, está indo 2. Ela usava 6 vezes SABA por dia, está usando 3. Ela usava 30 a 40 miligramas de prednisona e agora baixou para 15. Então, ela teve uma resposta, e se a gente olhar o que os guidelines falam em termos de resposta, é redução de 50% de exacerbação, é redução de 50% na dose de corticoide oral, é redução no uso de SABA. Então, essa paciente teve. Então, eu, na verdade, talvez antes tivesse optado pela terapia MART, por exemplo, seria uma estratégia para tentar controle e resgate, porque existe essa recomendação e alguns pacientes vão bem, outros não. Outros colegas podiam optar até por aumentar a fluticasona, porque está com 1.000 microgramas, mas tem pacientes, muitas vezes, que a gente tem que chegar a 2.000 microgramas por dia para responder, né? Seria uma coisa. A azitromicina, como a Lilian colocou, eu acho que também caberia, né? Não existe nada certo ou nada errado nesse caso, mas eu acho que a grande discussão que fica é em relação à resposta. Essa paciente teve uma resposta a esse tratamento com o omalizumab, então eu tenderia, como a Lilian já colocou, a Gina coloca, estender o tratamento por 6 meses até 1 ano com o omalizumab para avaliar aí posteriormente a resposta. É uma paciente grave mesmo e a conduta vai depender do que a gente consegue na prática clínica oferecer, porque a gente não tem imunobiológico também para ficar trocando toda hora, não é bem assim, né? E o ambiente que a gente está tratando, né? Isso é muito importante para a realidade brasileira, né? Eu acho que é isso. Daniela, uma pergunta para você. Você pensou em, por exemplo, ao invés de apenas aumentar a dose do corticoide inalado, usar a associação de corticoide inalado com tamanhos diferenciados de partículas, tendo em vista a tomografia dela mostrando assim um aprisionamento aéreo muito grande? Então, acho que é uma ideia excelente, a gente não chegou a tentar, a paciente tinha uma adaptação bem boa ao dispositivo, tinha técnica inalatória boa, mas eu acho que é uma excelente ideia e pode ser considerado dentro como alternativa aí para melhorar o controle da paciente. Uhum. Olha, eu estou muito feliz de ver que a gente continua com muitos participantes online, esse é um tema muito apaixonante, é difícil assim na vida real, eu acho que determinar se um paciente tem ou não tem asma grave demora, e muitas vezes uma disfunção de cordas vocais pode passar não diagnosticada um tempo, mas olhando e revendo todas as espirometrias, e nós tivemos uma interpretação, uma pergunta, um comentário de um colega, do José Firmino da Silva, que acha que todas elas estão muito parecidas e que ele consideraria ou falta de
esforço, um esforço subótimo, mas eu acho que chama muito a atenção para a gente pensar que ela possa ter, principalmente numa delas, das últimas que eu vi ali, ela estava muito irregular no formato da espirometria em si, que ela poderia ter, sim, uma disfunção de cordas vocais associadas, porque é impressionante como ela não consegue nem atender, atingir um controle parcial. Embora ela tenha diminuído a quantidade de corticoide, vejam bem, embora ela tenha diminuído o número de emergências, de visitas à emergência, de exacerbações, ela continua com um controle, uma percepção muito, e o controle é subótimo ainda. Então, a minha pergunta é: o que fazer nesse momento que a gente possa adicionar um outro marcador? Será que seria, além dos eosinófilos, a gente poderia fazer mais alguma coisa? Ou se a gente acompanha mais um tempo e vê para onde ela está indo com essa exacerbação e com essa asma tão grave? Perfeito. Eu só tenho a agradecer, assim, as contribuições. Eu acho que é sempre muito difícil a gente avaliar esses pacientes, né? E não é fácil para a gente conseguir o imunobiológico, mas assim, a gente estava muito sensibilizado o impacto que a asma tinha nessa paciente. E a gente realmente tinha a sensação de que as outras alternativas a gente tinha esgotado, por isso que a gente realmente levou ela para o biológico. Sempre é uma reavaliação contínua e cada visão, né, do caso sempre faz a gente repensar e enxergar coisas diferentes. Eu acho que isso vai ajudar até no manejo, no momento, assim. Eu vou continuar a compartilhar aqui a tela com vocês para dar o segmento final do caso, né? O que a gente fez depois dessa entrada ali do omalizumab, né? A gente decidiu manter um pouco mais, tá? A gente ficou com receio de que não tivesse tido tempo suficiente ainda, com 4 meses de uso, né? E a gente se fez todos esses questionamentos aí que vocês fizeram em relação à necessidade de repensar o caso, associar a azitromicina. Será que foi o biológico certo? Será que teria sentido adicionar um outro biológico, né? Então, eu acho que o grande aprendizado da asma grave é que a gente não para a gente não para nunca de repensar e rediscutir assim as dificuldades de cada caso. Doutor Eduardo. Eu queria perguntar para você, Daniela, se essa paciente teve alguma resposta na urticária dela que tinha piorado. Melhorou muito. Sintomas cutâneos melhoraram muito. Uhum. Que é uma das indicações do omalizumab, né? Eu, exatamente por isso, aguardaria mais um tempo, acho que 4 meses é precoce para suspender e dizer que não respondeu, porque, como eu falei, os parâmetros, ela reduziu em 50% o ida pronto-socorro, ela melhorou a urticária, ela diminuiu o uso de beta-2 de curta e diminuiu para metade o que ela usava de corticoide. Então, eu aguardaria mais um tempo, avaliando, sem dúvida, a disfunção de prega vocal. Teve um colega que colocou aí o questionamento em relação à polissonografia, se caberia. Cabe, sim. A apneia do sono, a gente frequentemente não faz diagnóstico em asmático, a gente pensa mais em DPOC, mas é importante, sim, excluir síndrome da apneia do sono, que poderia ser uma comorbidade, que poderia estar piorando o controle dessa paciente. Então, levando em consideração tudo isso, eu concordo com a conduta e manteria o omalizumab mais um tempo, levando em consideração agora até que a urticária melhorou, que é uma das indicações do omalizumab. Perfeito. Lília? Eu concordo inteiramente com o Edu. Eu acho que enquanto você aguarda essa resposta ao omalizumab, eu iria rechecando tudo isso que nós comentamos. Então, novamente, investigando uma possível disfunção de cordas vocais, talvez uma troca do corticoide, da associação do corticoide inalatório com beta-2 de longa, né? Ela teve uma certa resposta, mas não foi uma resposta incompleta, mas eu acho que o tempo ainda não está o suficiente, né? Acho que ela teve melhor em vários aspectos. Eu aguardaria também, viu, Dani? E acho rechecando tudo isso. A gente sabe que 30% dos casos podem até nem responder ao omalizumab, mas eu aguardaria, antes de pensar em troca de imunobiológico.
Perfeito, obrigada. Bem, pessoal, olha, foi um caso excelente, Daniela, agradeço muito a tua participação. Adorei participar dessa webinar, ela serviu para mostrar o quanto ainda a gente está engatinhando dentro do conhecimento da asma grave, quanto mais que a gente vai ter que avançar para entender qual será a melhor medicação para o paciente certo, e como que a gente pode proceder de um para o outro tipo de paciente, como que a gente pode fazer uma mudança de tratamento sem influenciar o curso da doença para desnecessariamente, esses são medicamentos caros e existe muita dúvida na escolha de qual que é o melhor medicamento para o melhor paciente. Eu gostaria muito de agradecer à SBPT essa oportunidade, pela quantidade de participantes que estiveram hoje conosco e pela quantidade de perguntas, a maioria foi respondida ou nas apresentações ou durante as próprias respostas, já estavam embutidas muitos dos questionamentos dos nossos participantes, e gostaria de finalizar só lembrando a todos vocês que em breve nós teremos uma consulta pública sobre a incorporação de imunobiológicos pela Conitec e pela ANS. Seria muito importante que todos participassem. Eu também agradeço os nossos sponsors, que foram a Jéssica e a Beringer, e agradeço à Comissão de Asma pela oportunidade que nós tivemos de participar dessa webinar sobre asma grave. Eu gostaria só de pedir ao Cansado, a Lilian e a Daniela que façam uma breve despedida, e parabéns pelo sucesso das apresentações de vocês, pela presteza nas respostas, pela fácil compreensão do que estava sendo discutido. Muito obrigada a todos. Cansado? Eu ia deixar as meninas falarem primeiro, né? Mas eu vou é um terminar gentleman. agora primeiro. Eu queria agradecer à SBPT a oportunidade e o convite, a Comissão de Asma por ter convidado. Queria parabenizar a Daniela. Eu acho que é um caso de vida real, é um caso prático, é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia. Eu acho que foi bastante ilustrativo o que você apresentou aqui, as discussões. Queria agradecer às amigas e todos os colegas aí virtualmente presentes. Um grande abraço, fiquem bem. Queria também agradecer a SBPT pelo convite mais uma vez, agradecer a todos os colegas que ficaram aí presentes nos assistindo até agora, agradecer a vocês que compartilharam comigo. E assim, eu só queria deixar um recado, acho que a asma grave, né, o que a gente é uma trajetória, uma longa trajetória, né? A gente, desde o início, até você diagnosticar, até você tratar corretamente, então é um caminho muito longo. E o que a gente tem que tomar cuidado, sempre assim, não tentar se antecipar, tentar, sabe, aumentar logo a dose de medicamento, ou tentar pensar no acréscimo de um imunobiológico. Então, a gente tem que deixar o paciente, tem que ter uma excelente relação médico-paciente, para que o paciente se sinta à vontade de colocar todos os seus anseios, dúvidas, e que a gente também, até de chamar atenção, muitas vezes, né? E assim, eu acho que muita coisa a gente já melhorou em relação a essa heterogeneidade, essa compreensão, conhecendo um pouco do mecanismo fisiopatológico, tentando tratar melhor, mas eu acho que a gente ainda tem um belo caminho a percorrer até realmente a personalização da tratamento da asma grave, né? Era isso que eu tinha que falar, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Daniela? Bom, eu agradeço, assim, foi realmente muito bom poder ter discutido esse caso, né, com vocês aí, com as sugestões dos nossos colegas ali pela participação no chat, e dizer, assim, que, na verdade, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né, com o paciente da asma grave, a gente não pode se acomodar com aquele paciente, a gente tem que rever, reolhar a espirometria, reavaliar tudo de forma constante, e lá pelas tantas a gente acha o detalhe que vai fazer a diferença, assim, no ajuste fino do tratamento. Então, é um paciente que demanda muito da gente, mas ao mesmo tempo o retorno de ver aquele paciente com o tratamento correto, bem definido, bem guiado, ele é muito bom, é um paciente que a gente consegue mudar muito, né, a qualidade de vida e o impacto, né, socioeconômico que a asma grave tem nesses pacientes.
Então, obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, um abraço, fiquem seguros em casa, distanciamento social e que isso acabe logo. E foi um prazer estar com vocês todos. Tchau.